Começou a ler entre 4 e 5 anos com a leitura de Nelson Rodrigues. É um dos mais respeitados biógrafos brasileiros. Escreveu sobre importantes personalidades como Carmen Miranda, Garrincha, Nelson Rodrigues, entre tantos outros e entre outros assuntos. É um profundo conhecedor de música que impulsionou seus diversos e diferentes títulos. Superou significativos obstáculos pessoais. E o seu trabalho resgata a memória cultural do Brasil. É com muita alegria que eu converso no perfil de hoje com o jornalista e escritor Rui Castro. Rui, muito obrigado pela sua presença. Nós que já estamos um tempo aqui tentando acertar essa agenda, né? Mas finalmente chegamos. Finalmente. Isso. Rui, a sua história com o jornalismo começou através da sua família, que era uma família ligada a muita leitura, muita música. Foi por aí que veio o teu interesse em ser jornalista? Leitura de jornais, né? Você vê que na minha casa dos meus pais não tinha nenhum livro. Nenhum. Mas tinha uma coleção monumental de jornais. Meu pai assinava 2 jornais por dia, que era o Correio da Manhã e o O Jornal, né, ambos hoje extintos, e ainda comprava na banca A Última Hora e a Tribuna da Imprensa. Então era uma quantidade enorme de jornais que entravam diariamente em casa, mais revistas tipo o Cruzeiro, né, como Fonfon, como Vida Doméstica, a revista que havia na época, e outras avulsas poderiam aparecer. Até aí tudo bem, só que com um detalhe, nada era jogado fora. Os jornais eram empilhados na medida que iam sendo lidos, iam sendo guardados e empilhados durante meses, anos, né? Você vê que o dia que eu descobri que essa coisa maravilhosa que é o domínio da linguagem, né? Você aprender a ler, né? Quer dizer, você com isso, você aprender a ler, realmente você está ingressando definitivamente no mundo, né? É nascer de novo, na verdade. Né? Você, de repente, tem aquela linguagem à sua disposição, com tudo que ela significa, que é o mundo, né? Aí você imagina isso, um garoto de 4 para 5 anos, aprende a ler, se sente integrado no mundo, e os jornais, né? Ou seja, aquela janela para o mundo, que é o jornal, entrando diariamente na sua casa, e um dia você ainda descobre que tem um tesouro lá no quarto dos fundos, pilhas e pilhas de jornais, até do tempo da guerra, né? E por que eles guardavam? Você sabe por que eles guardavam os jornais? Assim, eu acho que algumas pessoas têm essa mania, que descobrimos, não são só meus pais, né? Eu tive um primo que morava na Lapa, que morava com a mãe, a minha tia, e minha tia asmática em último grau, e ele também não jogava o jornal fora. Então, naquele apartamento na Lapa, né, naquele prédio, 2 andares da Lapa, muito empoeirado, né, a Lapa muito mal cuidada, já naquela época, anos 50, muita poeira, minha tia asmática no último grau, e aquela quantidade monumental de jornais. Né? Ou seja, eu próprio também não sou de jogar jornal fora. Né? Nota-se que é algo da família. Essa história é bem familiar. E certamente, né? Também de outras famílias. Eu só posso atribuir isso assim. É um respeito pela palavra, né? Quer dizer, não se joga a palavra fora, não se joga a informação fora, precisa ter respeito por ela. Só posso atribuir a isso. E que te trouxe um grande benefício, um grande ganho na sua história, né? A palavra te acompanha até hoje. Porque quando eu aprendi a ler, né, aí eu tive essa sensação realmente, né, de ter até nascido de novo, e sempre que eu me lembro desse dia em que eu li pela primeira vez, sentado no colo da minha mãe, lendo aquela coluna de alto a baixo do Nelson Rodrigues, é como se eu estivesse me recordando do meu parto, na verdade. Né? Eu estivesse me vendo nascer de novo. Porque eu me lembro perfeitamente da sensação de deslumbramento de olhar para aquela página aberta pela minha mãe, e eu li aquela manchete, né, aquele título grande, ou seja, eu entendi o que significava aquele conjunto de símbolos gráficos, né? Aquela coisa que tem uma aparência gráfica, tem um som e tem um significado. Você junta isso e você lê, né? É claro, depois a gente passa a fazer isso automaticamente, mas na hora que você está... Quer dizer, é isso que você quer, que é a leitura, né? A descoberta é fascinante, né? E aí, quando você se dá conta, você olha em volta, né? O que tem de coisa para ler é impressionante, né? Então você lê jornal, lê revista, lê cartaz na rua, lê... Né, letreiro de filme, né, no cinema, finalmente, né, meu pai não precisava mais ler para mim, entendeu? Eu que passei a ler também, assim, quase todo dia. Ou seja, você está ingressando num mundo, e no que você está
sendo contemporâneo daquela informação X ou Y que você lê em algum lugar, você está fazendo parte do mundo, aquela informação faz parte da sua vida. Então, por exemplo, eu sou completo, apesar de ter 5, 6, 7 anos naquela época, eu sou totalmente contemporâneo de me lembrar da morte do Francisco Alves, da morte do suicídio do Getúlio, da morte da Carmen Miranda, do incêndio da Boate Vogue, da morte do James Dean, da chegada do Elvis Presley, da chegada da Marilyn Monroe, ou seja, tudo isso faz rigorosamente parte da minha biografia. Eu me lembro perfeitamente de tudo isso. E isso é uma memória afetiva que provavelmente te ajudou muito na hora da escolha das suas biografias lá na frente, né? Porque você acabou escrevendo sobre Carmen Miranda, por exemplo. Alguma coisa, algum registro que você já trouxe. Nelson Rodrigues, sua primeira leitura. Mas veja bem, isso aí apenas influencia a minha escolha daquele personagem, porque são personagens que já vêm comigo há milhões de anos. Mas eu não faço livro com a minha memória, eu faço livro com a memória dos outros. Né? Sim, sou o gigolô da memória alheia. Com certeza. E a música também entrou muito forte contigo. Também veio de infância, dos seus pais, da sua família? Eu tive, aí que tá, né? Eu nasci em 1948, ou seja, no começo dos anos 50, né? Eu já estava ativo, já ouvia música, em discos, naturalmente. Meus pais tinham muitos discos. Ouvia-se muito disco, os discos eram aqueles 78 rotações por minuto, né? Aqueles discos com uma faixa de cada lado, que quando caía quebrava. Eu nunca quebrei um disco, nunca vi ninguém quebrar um disco daquele, apesar de eles serem quebráveis. Na casa dos meus pais tinha montanhas de discos, compravam muito. Tinha uma linda vitrola RCA Victor, com alto-falante de 12 polegadas, como eles diziam com orgulho, aquele baita alto-falante embutido. Embora fosse mono ainda, tudo era mono, não havia o estereofônico ainda, mas então era assim, tinha disco de música brasileira toda, né? Tinha samba canção, tinha samba de break, tinha samba de carnaval, tinha marchinha de carnaval, tinha baião, tinha choro, tinha as valsas brasileiras, tinha tudo. E tinha também bolero mexicano e bolero cubano, tinha tango argentino, tinha fado português, canção francesa, muita valsa vienense, aqueles discos de 12 polegadas da RCA Victor, selo vermelho, com aquelas valsas do Strauss, né, extraordinárias. Isso era tocado dia e noite, eu ouvia aquilo tudo, e tinha também as big bands americanas. E o gosto musical dos meus pais também era muito diversificado. Meu pai gostava basicamente de música brasileira, gostava de Francisco Alves, Silvio Caldas, Carlos Galhardo, e gostava muito do Mário Reis e da Carmen Miranda. E a minha mãe gostava do Orlando Silva, do Dick Farney, do Lúcio Alves, e gostava muito de música americana, né, assim, Frank Sinatra, Doris Day, gostava também de tangos, né, de boleros, de música francesa, etc. Então é aquilo que eu chamo, quer dizer, de uma tempestade de ritmo. Né? Altamente eclético. Chovia música na minha cabeça. Altamente eclético. Altamente eclético e variadíssimo, como era, na verdade, a maioria das famílias naquela época gostava de muitas formas de música. Hoje é que nós vivemos, né, sob uma monocultura musical, né? Só pode ter aquele tipo de música. Né? A música internacional, então, deixou de existir, passou a ter só o rock, infelizmente. Que música te chamava a atenção naquela época? Não, todas, na verdade. Né? Você curtia também? Todas. E a partir dos 7 anos de idade, eu passei a ter autorização para botar os discos para tocar. Né? E aí grande independência. Total, né? Por isso que eu acho que, por exemplo, eu não sou uma pessoa eu não sou uma grande autoridade em rádio. Eu não entendo muito de rádio. Todo mundo da minha geração ouvia muito rádio, mas eu não ouvia pelo seguinte: o rádio você liga aqui e você fica meio que sujeito, né, o que o rádio vai tocar. Eu não precisava, eu podia escolher, eu botava os discos que eu queria. Né? E em meados dos anos 50, quando inventaram o LP de 10 polegadas, com isso desvalorizou muito os discos 78, rotações, que passaram a ser vendidos pelas lojas já a 1 centavo quase cada disco. Né? Então eu comecei a ter os meus próprios discos. E esses discos geralmente eram discos das big bands americanas, né? Glenn Miller, Tommy Dorsey, Benny Goodman, Harry James. Você já tinha a capacidade de escolher essas músicas? Escolher essas músicas. Depois com 10, 11 anos, descobri o jazz, então aí que o teu estilo favorito? Não, não. O estilo favorito é a música popular brasileira dos anos 30, 40, 50 e 60. Mas o jazz é uma coisa que permeia a formação de todo mundo da minha geração.
E a sua, obviamente. E você já declarou numa entrevista sua que nós estamos reduzidos a porcarias como axé, sertanejos e padres cantores. Isso quer dizer que nós regredimos musicalmente muito, a nossa criatividade desceu, é isso? Houve um retrocesso? Não esqueça o funk, né, e outras coisas, né? Ou seja, descemos muito mesmo, né? O Tom Jobim dizia, né, quando disseram a ele a dificuldade, né, que hoje existe, né, para você importar um piano, né? O Brasil já foi o país dos pianos e o Rio de Janeiro particularmente foi a cidade dos pianos, né? Você vê que o Dom Pedro I, por exemplo, nosso querido imperador, era um pianista, né? Quer dizer, o piano tinha acabado de ser... O piano era um instrumento jovem naquela época, tinha acabado de ser aperfeiçoado, chegar daquela forma, né, como nós conhecemos hoje. O jovem príncipe Dom Pedro, depois Dom Pedro I, era pianista, e nas casas brasileiras havia uma quantidade monumental de pianos, né, principalmente no Rio, né? Era rara a casa que não tinha um piano, não tinha piano. Você, no começo do século XX, por exemplo, a venda de partituras musicais era uma coisa fortíssima no Rio, né, como também nos Estados Unidos, mas muito mais, é claro. Então, quer dizer, era um país muito musical, a música era de altíssima qualidade e era uma música que enfrentava, a partir dos anos 30 principalmente, a música brasileira, que você tinha todos os grandes compositores ainda trabalhando, né? Ari Barroso, Damartine Babo, João de Barro, Noel Rosa, Pixinguinha, Custódio Mesquita, estavam todos funcionando a pleno vapor. E os cantores todos, né? Francisco Alves, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Mário Reis, as cantoras, né? Carmen Miranda, Aracide Almeida, Aurora Miranda, etc, etc, etc. Essa produção musical era responsável por mais de 50% do mercado fonográfico brasileiro. Ou seja, o brasileiro, metade da música vendida no Brasil naquela época era música brasileira, né? Hoje deve ser, depois passou a ser uma porcentagem ridícula, hoje deve ser até menor. E o que é mais impressionante, a grande música popular daquela época era também a melhor música. Isso não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. A música que mais se vendia nos anos 30 era também a melhor música. Essa correlação começou a ficar desequilibrada a partir daí. Você vê que nos anos 40 já não era tanto assim, nos anos 50 menos ainda, nos anos 60 aí que não era mesmo. Ou seja, chegamos hoje, e não é de hoje, há mais de 30 anos, a seguinte situação. A música que mais se vende é a pior música produzida, né? Porque no final dos anos 50 chega a Bossa Nova. Você acha que a Bossa Nova deu uma revitalizada na coisa? Não, manteve, claro, não era a que mais vendia, mas era também uma grande música. E passou o samba-canção dos anos 50, né, era a música mais popular, que mais vendia, era também a melhor. Né? Já no tempo da Bossa Nova, a Bossa Nova era melhor, mas já não era a que mais vendia. Né? Outros já vendiam mais do que a Bossa Nova. E essa correlação foi aumentando, até que chegamos hoje ao ponto de que a pior música é a que mais vende. Por isso que eu citei o Tom Jobim. Né? Quando eu falei para ele, Tom, hoje em dia você importar um piano é o que é mais difícil do mundo, né, no Brasil. Aí o Tom falou para mim, pois é, né, nós demoramos tanto tempo para descer da árvore, né, e vamos subir correndo de volta. Né? É verdade. É a voz dele. E por que você acha que pioramos tanto? Mas não foi só no Brasil que pioramos, né? Existe isso é um fenômeno mundial, inclusive. Acho até que a música brasileira foi das que mais resistiram, né, a essa decadência da melodia, da harmonia, do ritmo, da letra, né? Você vê que no final dos anos 70 ainda se fazia grande música popular no Brasil, já não se fazia mais tanto nos Estados Unidos, na Europa muito menos, né? Então, ou seja, há vários motivos para isso, um deles embora não gostaria de ficar debatendo sobre isso, porque não tem sentido mais, é a ditadura do rock, né? Durante décadas. Né? Foi que realmente, para citar a frase do meu amigo Júlio Medalha, o maestro Júlio Medalha, o rock é a AIDS da música popular. Né? No que ele entra em cena, devasta tudo e fica terra salgada e inútil. Né? Você vê, por exemplo, a diferença entre o jazz e o rock. Sempre que o jazz se misturou com qualquer espécie de música popular, os dois saíram ganhando. A música daquele país saiu ganhando, o jazz também saiu ganhando.
você tem o jazz afro-cubano, a influência do jazz na música brasileira desde os anos 30. A música brasileira, então, bebeu nessa fonte muitíssimo. Desde os anos 30. Verdade. Você pega os foxes que se faziam aqui, que Orlando Silva cantava, eram lindos, né? Quer dizer, o Pixinguinha incorporou o saxofone e a bateria à orquestra dele, também influência do jazz. Você vê o arranjo do Demésio Inhatali para a Aquarela do Brasil, é um arranjo de big band americano, total, com Francisco Alves cantando. As pessoas acham que só teve jazz quando apareceu o Bossa Nova. Na verdade, o Noel Rosa fez letras para foxes americanos. Ou seja, a música americana influenciou toda a música popular do planeta nos meus 50 ou 60 anos do século XX. E sempre que o jazz se misturava com alguma coisa, havia um intercâmbio em partes iguais entre o jazz e a música com a qual ele estava se fundindo. Com o rock isso não acontece. Você funde qualquer coisa com rock, vira rock. Ele mata o que está embaixo. É proeminente, é proeminente. Rui, você é um jornalista excelente, durante muitos anos foi jornalista, vivia no burburinho das redações e depois resolveu ficar um pouco na solidão do escritor, na vida de escritor. O que te fez mudar de uma coisa para outra? Você vai responder para a gente já já. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos com Rui Castro para você. Não sai daí não, que é rapidinho.